Dando continuidade, irmão, da terceira parte, agora estamos na quarta parte, nós falamos 1 Pedro 3,3. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joia de ouro, na compostura de suas vestes. Vê, irmão, que eu quero... Isso aqui é resposta a um vídeo, irmão, lá... Vídeo Abra Seus Olhos, Doutrina Não É Uso Costume, canal de Nasa Lopes, que é o cantinho do maná do céu. As pessoas falando lá que Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Estou provando dentro da Bíblia o que é vestes espirituais, o que é vestes carnais. Acompanha desde o primeiro vídeo até agora, irmão, para você entender. E aqui diz, parei em Apocalipse, 1 Pedro 3,3, o enfeite delas não seja exterior no frisado do cabelo, no uso de joia e ouro, na compostura de suas vestes. Então, Deus está ordenando que a mulher não seja, nem um homem seja artificial, mas seja natural. Eu estou provando dentro da palavra de Deus. Deus condena o uso de joia, de ouro, brinco, piercing, tudo. Até a tatuagem, irmão, Deus condena. A Bíblia diz: não marcarás o seu corpo numa marca. Depois estarei falando sobre isso também. E versículo 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de o espírito manso, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Assim se adornavam as mulheres do passado, de antigamente. Assim andavam as mulheres de antigamente. E os homens também. Aqui está falando Deus ordenando os homens. Também o homem tem que ser submisso à sua mulher. Que é o quê? Respeitar a sua mulher. Aqui está falando um homem encoberto de coração, no incorruptível, traz de um homem de espírito manso, que é precioso diante de Deus. Ou seja, Deus não permite o homem agredir sua esposa. Ou se porventura aconteceu isso no passado, aceitou Jesus, e o Senhor Jesus perdoa teus pecados. Então estou falando, irmão, essa palavra aqui não é só para os crentes, estou falando para os ímpios que não conhecem o verdadeiro evangelho, que se converta. Que Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se converta a Jesus, que tudo tem explicação para você viver uma vida melhor, uma vida boa com o seu cônjuge. Então está falando que o homem tem que ser incorruptível, traje de um espírito manso, que é precioso diante de Deus. Ou seja, um homem sábio dentro da tua casa. Um homem que sabe respeitar, amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Então essa palavra, a palavra do Senhor é a espada de dois gumes, corta para o marido e para a mulher. Deus ordena, dá ordenança para o homem, tanto para o homem quanto para a mulher também. Então, irmão, encerrando essa parte, nós vamos para outra parte. Isaías, irmão, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, versículo 16 em diante. Diz assim, ó. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhar imprudente, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Por que cascavelando? Porque quando uma pessoa, uma mulher, usa o tamanco, ela começa a andar, o tamanco ali, o salto alto, serve para o homem, atrair o homem com o seu rebolado, entendeu? Por isso que Deus não permite salto alto. Porquanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, da redezinha, das luetas, os pendentes, que é os brincos, as manilhas e as vestes resplandecentes, vestes exageradas, vestes cheias de brilho,
resplandecentes, os diademas, enfeite dos braços, que é as pulseiras, as cadeias, caixinha de perfume e as regadas perfume, aqueles perfumes que chamam a atenção sexualmente do homem. Não quer dizer que você não pode usar. Ou usa um perfume razoável, que não tem esse tipo de perfume que chama a atenção. Entendeu, irmão? E os anéis, anel, joia, os pendentes do nariz, que é o piercing, tá vendo aí? Muitas igrejas liberando as pessoas a andar com vestes, anéis, joias, pendentes no nariz, que é o piercing. As vestes de festa, os mantos e as coifes, e alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimas, as toucas, a touca, o véu, que Deus não permite. Será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? Ou por cinto uma corda? Em lugar de encrespadura de cabelo não haverá calvície? Você modificar o teu cabelo, irmão. Deus quer o cabelo da irmã natural, e em lugar de vestes largas haverá silício, e queimadura em lugar de formosura. Os teus varões cairão a espada, teus valentes a peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Aqui é Isaías 3,16. Aí o teólogo vai falar para vocês que são bacharelados em teologia, que nem essas pessoas lá do canal que usam a teologia para corromper a palavra de Deus, vai aqui, vai querer modificar. Não, que ele estava falando daquele tempo, estava falando a palavra do Senhor, irmão. Você dá um Google aí no seu Meta, lá no Google, pergunta se a palavra do Senhor serve para esse tempo ou para aquele tempo do passado. O Novo Testamento, o Velho Testamento só serve para aquele tempo. Ele vai falar que a palavra de Deus é para todos os tempos. Aqui está falando no Velho Testamento. Você vê que essa palavra bate lá quando a gente lembra 1 Timóteo capítulo 2, 9 e 1 Pedro versículo 1 Pedro 3,3 fala sobre os anéis, sobre as joias, sobre o ouro. Você vê que uma palavra condiz com a outra. Um espírito testificou. O novo é o velho é o novo. Então está escrito aqui na palavra de Deus. O teólogo vai tentar modificar. Aqui está falando das vestes carnais, a aparência natural, da aparência das mulheres. Deus não quer isso no corpo da mulher, irmão. Eu estou falando que houve crítica lá no vídeo que o pastor tem falta de sabedoria. Eu estou tentando passar a mensagem que o Senhor Jesus me ordenou. Porque essa geração está se perdendo por sabedoria humana. Então, irmão, abra a tua Bíblia aí, irmão, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Aí você vai entender o que eu estou falando agora sobre doutrina que não é uso e costume. Deuteronômio 22, 5 diz: acerca das vestes do homem e da mulher. Olha o que diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor Deus. Então Deus está falando aqui que não haverá traje de homem e de mulher, uma ordenança. E não haverá traje de mulher em homem. E não haverá traje de mulher em homem. É uma ordenança. O que eu quero dizer com isso? Estou encerrando. Deus está falando que homem, é o que eu falo, a dúvida que eu estou falando para os irmãos. A dúvida, crente, mulher pode usar calça? Não. Homem pode usar saia, bermuda? Não. O homem não pode usar roupa de mulher, nem mulher pode usar roupa de homem. O homem, a ordenança bíblica é usar a roupa do homem, que é a calça e a sua camisa. E a mulher tem que usar a roupa de mulher, que é a saia e sua blusa decentemente. Depois, irmão, estarei falando mais sobre isso, que eu tenho muito pouco tempo aqui. Então, aí eu vou ler para encerrar aqui os irmãos.
Então, irmão, essa é a resposta ao vídeo do canal NASA Lopes, Cantinho do Maná, Cantinho do Maná do Céu. O vídeo é Abra Seus Olhos, Doutrina Não é Uso e Costume, que teve uma repercussão lá, que muitos lá falou sobre as vestes espirituais que Deus está falando naquela palavra Apocalipse 16:15, que era a veste espiritual. Veja do primeiro até o último vídeo agora, para você entender. E eu estou afirmando, provei dentro das Santas Escrituras, que Deus está falando ali de veste carnal mesmo. E os irmãos vão entender, eu provei para os irmãos, e encerro essa palavra. E teve versículo de 1 Coríntios, irmão, que eu ia citar, eu fui ver lá, 1 Coríntios 7:4, você vê que a pessoa está com sabedoria terrana, não tem nada a ver com a questão, e preferi não citar esse versículo, que não tem nada a ver com o que está sendo falado ali. Encerra essa palavra em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, de novo, como no início do vídeo eu falei, 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo, a mensagem que o Senhor está mandando para as igrejas de toda a terra. É para que os irmãos não discernam a palavra de Deus com a mente humana, com a sabedoria humana, mas com a mente de Cristo. Então essa